A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai. Nós estamos estudando uma série sobre batalha espiritual e nesta manhã nós vamos dar início a um novo assunto. E eu gostaria de convidar vocês para abrirem comigo a Escritura no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 1 e no versículo 32, diz assim o texto sagrado: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Amém. Repitam comigo, irmãos, a primeira parte do versículo 34. Digam após mim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Três perguntas provocam a mente de todos nós. Primeiro, por que as pessoas sofrem? Segundo, por que o mal existe? E terceiro, por que coisas más acontecem com pessoas boas? Segundo alguns acreditam, todos os males do mundo são produzidos por demônios. Eles são os responsáveis diretos por toda dor, por todo sofrimento, por toda a miséria no mundo. Não importa qual seja o mal, se existe o mal, então é o demônio quem está por detrás causando aquele mal. Claro que nós concordamos com a realidade das forças do mal no mundo. Nós sabemos que o diabo está aí, que ele não faz nada de bom e que tudo que vem dele só pode ser ruim. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção para o que eu vou lhe dizer. Quando nós falamos acerca do mal, nós precisamos, para começo de conversa, dividir este mal em três categorias. Se nós não fizermos esta distinção, se nós não entendermos que existem pelo menos três tipos de males, nós corremos o risco de criar uma grande confusão. Então, quando nós falamos acerca do mal, o primeiro tipo de mal que existe é o chamado mal moral. O que é o mal moral? Mal moral é tudo aquilo que acontece no mundo como resultado da queda ou da desobediência do homem. Mal moral é aquilo que eu e você conhecemos como pecado.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas capítulo 5, porque nós temos aí uma lista, não uma lista exaustiva, completa, mas uma lista do que é este mal moral. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Aliás, versículo 19. Faltou um lá no texto. É Gálatas 5, 1. Não, é 19. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas ou são conhecidas, as quais são adultério, fornicação ou impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O próprio texto já está dando a dica de que a lista não é exaustiva e por isso acrescenta e coisas semelhantes a estas. Bem, todas essas palavras aqui são conhecidas de nós, todos, e nós sabemos o que cada uma delas representa. A minha, depois da inveja, vem o homicídio. Depois da inveja? É glutonaria, né? Qual que é a sua... Qual versículo você está falando aí? Ah, sim, bebedices. A tua está o quê? Homicídio. Homicídio. Aqui eu tenho inveja, aí já em seguida veio o homicídio. Certo. E aí Eu vou... glutonaria. Bebedices e glutonarias. Eu vou depois verificar para nós aqui, porque que está tão diferente assim. A tua Bíblia deve estar errada. Pastor, cadê? Tem homicídio lá. Mudaram o pecado ali. Mas eu vou confirmar depois porque que tem essa diferença aí, tá bom? Agora eu vou ficar ali devendo. Me cobra depois que eu te falo. Muito bem. Esta lista é a chamada, é a lista do mal moral. Muito bem. Volta lá na tela. O segundo tipo de mal que existe no mundo é o que nós conhecemos como mal circunstancial. O que é o mal circunstancial? O mal circunstancial é aquele mal resultante de contingências. Que é isso, pastor? Contingência é uma palavra que significa acidente, imprevisto, causalidade, eventualidade. O que é uma contingência? Contingência é tudo aquilo que é possível acontecer, mas que é incerto. Pode acontecer, mas nós não sabemos se de fato vai acontecer. Contingência é tudo aquilo que pode ocorrer, mas não necessariamente. Por exemplo, a partir do momento que você sai numa viagem, você sabe que durante o seu trajeto pode acontecer um acidente, mas não necessariamente vai acontecer um acidente. Quantas viagens você já fez na tua vida e simplesmente, graças a Deus, não aconteceu nada? Você foi e você voltou em segurança. Mas pode ser que um dia você saia numa rodovia e aconteça um acidente. Quantas vezes você já comeu um pedaço de carne
e não te aconteceu nada. Mas você sabe que toda pessoa que come um pedaço de carne pode um dia se engasgar com ele. Eu já tive uma experiência assim de quase morrer engasgado com um pedaço de carne, na feira, no meio de todo mundo. Graças a Deus eu consegui me livrar do pedaço de carne. Já aconteceu também conhecido, um goianeiro, gerente de banco, morreu engasgado Com um pedaço de carne. Isto é o que nós chamamos de contingência. Contingência é o que pode acontecer, mas que não necessariamente vai acontecer. Então, você, irmã, você vai mexer lá no fogão, você vai mexer com óleo quente. Você sabe que existe a possibilidade de que você se queime, mas não necessariamente. Ontem, por exemplo, nós fomos lá na chácara da igreja, aí nós pedimos para o Reinaldo ir lá fazer o orçamento para nós. O Reinaldo chegou lá com o pé em carne viva. O que foi que aconteceu, Reinaldo? No domingo eu estava assando um pedaço de carne, caiu em cima do pé dele. Está com o pé em brasas. Irmão, tudo bem que a gente nem anda assando tanta carne assim mais, mas qual é a chance de você assar um pedaço de carne e ele cair no seu pé e te queimar todo? Bom, é mínima, mas existe a chance. Aconteceu com o Reinaldo. Aí nós perguntamos: você jogou fora a carne? Ele falou: que raiva, eu comi tudo. Ok. Esse é o mal circunstancial, é o acidente. Quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia em João 9. Vamos ver aí os versículos 1, 2 e 3. João capítulo 9. Se a Bíblia da Hilda não estiver diferente. Vamos lá. João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? De quem é a culpa? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus está dizendo aí? Não existe nenhuma razão, não existe nenhum mal maior por detrás disso. Ele nasceu cego porque existem pessoas que nascem cegas, assim como existem pessoas que nascem surdas, assim como existem pessoas que nascem mudas, assim como existem pessoas que nascem sem um braço, sem uma perna, assim como existem pessoas que nascem com uma síndrome, assim como existem pessoas que nascem com N situações da vida. Qual é a chance de uma pessoa nascer cega como este menino? Muita. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não nascem assim, mas pode ser que alguém nasça. Que nome nós damos a este tipo de mal? Mal circunstancial, um acidente no percurso da vida. Mas existe um terceiro tipo de mal. Não tem como deixar a tela lá mesmo quando vai para o versículo? Não, a tela lá do nosso Cristo. Nós estamos lá atrás, pode lá para frente. Corre. Aí. Terceiro tipo de mal que existe no mundo: mal espiritual. Estes são os tipos de males claramente demoníacos, ou seja, são coisas que acontecem e que acontecem por causa de uma ação direta de Satanás. E aí nós temos vários textos, eu escolhi dois, um no Antigo Testamento e outro no Novo para nós vermos. O primeiro está em Jó capítulo 1, dos versículos 12, e no capítulo 2, versículo 7. Não vamos nem ler aqui, vamos apenas citar. Vocês sabem que toda a tragédia que aconteceu na vida do Jó aconteceu por uma ação
do demônio, do diabo contra a sua vida. Todos nós conhecemos o texto. Mas eu quero ler Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo de número 10. Lucas capítulo 13 e o versículo 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Vejam que esta mulher não tem apenas uma enfermidade, ela tem um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E aí o versículo 16 termina dizendo assim: Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Bem, está claro aqui nesse texto que o sofrimento desta mulher é fruto de uma ação demoníaca. Então vamos lá. Por que é que existe o mal no mundo? Por que é que existem pessoas sofrendo? Primeiro, o mal existe por causa do pecado. A este mal nós chamamos de mal moral, que é aquele que existe no mundo como resultado da queda, como resultado do pecado. Logo, este mal não é um mal causado pelo diabo, embora o diabo se aproveite de tudo, mas este é um mal causado como resultado do pecado. Segundo, existe o mal circunstancial, que é aquele acidente que acontece na vida de uma pessoa. Você foi cortar um pedaço de carne lá com a faca e de repente a faca escorregou e cortou o dedo. Aí tem gente que já diz: está amarrado o diabo. Não sei se foi o diabo que cortou seu dedo, não, se foi você que se descuidou. Mas existe este mal, que é o mal espiritual, que é aquele que foi causado, ou que é causado diretamente por uma ação demoníaca. E ainda que fala, ela ficou 18 anos presa. 18 anos. Esse dia eu estava vendo um vídeo lá de Israel, e durante as filmagens lá, apareceu uma senhorinha no vídeo, desse jeitinho andando assim. Na hora eu lembrei dessa mulher aqui. Se Jesus estivesse lá, acho que Jesus ia curá-la, né? Igualzinho a descrição do texto. Bem, agora eu quero que vocês voltem comigo lá no texto de Marcos que nós lemos, porque é claro que nós não o lemos por acaso. Vamos lá, voltem comigo em Marcos 1, 32. Jesus está em Cafarnaum. De manhã, Jesus vai na sinagoga, onde tem um homem possesso de demônios. Jesus manda que os demônios saiam, que os demônios o deixem, e ele então fica liberto. Isso está nos versículos 21 a 28. Ok? Então acompanha aí, Marcos 1, do 21 ao 28. Nós temos aí um homem possesso de demônios, Jesus o liberta. Termina o culto lá na sinagoga, Jesus vai à casa da sogra, Jesus vai à casa de Pedro e André, onde a sogra de Pedro está presente. E quando Jesus chega à casa de Pedro, o texto diz que ela está acamada com febre. Falam dela para Jesus,
E então Jesus se aproxima dela, a toma pela mão e a febre a deixa. Agora a gente chega no versículo 32. No final da tarde, o texto vai dizer que trouxeram para Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Preste atenção. Nós já tivemos no versículo 21 a 28 o exemplo de um homem endemoniado. Tivemos no versículo 29 ao 31 o exemplo de uma pessoa enferma. Agora o texto vai dizer, de novo, que no final da tarde, trazem para Jesus todas as pessoas que estão enfermas e todas as pessoas que estão endemoniadas. Uma referência ao que já foi narrado nos versículos anteriores. Como é que Jesus vai lidar com esta multidão trazida à porta da casa? O versículo 34 vai dizer que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios. O que isso aqui significa, irmãos? Significa que Jesus fazia uma clara distinção entre o que era espiritual e o que não era espiritual. Quando se tratava de coisa espiritual, como é que Jesus lidava? Ele expulsava o demônio. E quando era só uma enfermidade, Jesus curava o enfermo. Vejam que Jesus não coloca todos os problemas no mesmo pacote. Por que Marcos nos dá o exemplo do homem endemoniado, nos dá o exemplo da sogra de Pedro que está enferma, e depois ele faz questão de dizer que trouxeram para Jesus os enfermos e os endemoniados, e Jesus curou os enfermos e expulsou os demônios? Exatamente para que eu e você não corra o risco de achar que tudo é a mesma coisa. Isto para que eu e você não pense que todo mal é espiritual. Existe problema no mundo que é causado por ação de demônios, e nós acabamos de ler aí os exemplos. Mas existem males no mundo que são causados apenas porque nós vivemos num mundo onde existem leis que, uma vez quebradas, geram acidentes. Por exemplo, existe uma lei que diz que se você estiver a 20 metros de altura e despencar ou tropeçar lá em cima, você vai cair. Porque nós não vivemos em gravidade zero. Se você estiver a 20 metros de altura, tropeçar, você vai despencar. E, ao despencar de 20 metros de altura, você vai encontrar o chão. E quando você encontrar o chão, finalmente, você vai se quebrar todo. Isto é, se você não morrer na hora. Isso é uma lei. Existe uma lei que diz que se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Que se você comer rápido demais, você pode se engasgar. E que se você se engasgar, você corre o risco até de morrer. Não tem nada de espiritual nisso. Eu comecei esses dias atrás a morder os lábios. Eu ia comer e andei dando umas dentadas na bochecha que quase arrancou um pedaço fora. Eu digo, mas está acontecendo alguma coisa. Eu digo, acho que meus dentes estão fora do lugar, né? Fui lá no dentista, falei, doutora, está acontecendo assim, assim, assim. Ela examinou, morde aqui, morde lá. Falou, olha, os seus dentes estão certos, não tem nada de errado com a sua mordida. Eu digo, mas então por que eu estou mordendo? Ela falou assim, isso aí se chama estresse. Você está comendo rápido demais, você está dando mordida na boca. Bom, eu já disse para alguns médicos que você nem precisa mais ir no médico hoje em dia, né?
Porque toda vez que você vai no médico, o diagnóstico é o mesmo, né? Você pode contar para ele o que for, ele vai falar para você que é estresse. Não é assim? Ou vocês dois aí que estão fazendo curso de medicina, vocês nem precisam fazer faculdade. Qualquer um que chegar lá é estresse. E na verdade, no fundo é mesmo, né? A gente anda estressado demais. Aí alguém pode ter uma revelação e dizer: pastor, Deus me mostra um demônio na sua boca que anda fazendo você morder a bochecha, que é para você não pregar mais a palavra de Deus. Bom, eu não sou tão espiritual assim. Eu não acho que tem um demônio na minha boca querendo me atrapalhar a vida. Sabe o que eu preciso fazer? Que, aliás, foi o conselho da doutora para mim. Quando você for comer, respira, relaxa e mastiga devagar, senão vai morder a bochecha. Sabe o que eu fiz e funcionou? Eu fiz e funcionou. Não mordi mais a bochecha. Mas dá, pastor, no posto chega paciente e fala assim: porque o batedeiro no coração, né? Que a gente fala taquicardia. Aí eu falei assim: mas que hora que começa? De madrugada e tal. Eu falei: agora não está. Então é um quadro de ansiedade que você está. Entendeu? Mas vamos passar pelo médico para ver o que, né? Nem tudo que acontece com a gente é o diabo, não. São as circunstâncias da vida. Agora, tem coisa que acontece na vida dos homens e coisas que os homens praticam que é resultado do pecado que eles cometeram, que é resultado das coisas más que o pecado produz na vida do homem. Bem, Jesus neste texto faz então uma distinção muito clara entre as pessoas enfermas e as pessoas endemoniadas. Jesus não classifica tudo igual. O que é enfermidade é enfermidade, o que é demônio é demônio. Bem, se é assim, como é que eu devo lidar com os males da vida? Se é que nem todo mal nasce no mesmo lugar, como é que eu lido com os males da vida? Eu quero dar aqui para você só duas receitas, dois conselhos suficientes para resolver o seu problema. Primeiro, aliás, vamos repetir juntos essa frase aqui antes de ir para frente. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Os males podem ser os mesmos, mas nem sempre a origem é a mesma. Até porque você viu que lá no mal circunstancial eu coloquei enfermidades, e no mal espiritual eu também coloquei enfermidades. É porque existem enfermidades que são só enfermidades, e existem enfermidades que são produto de ação maligna. Então, os males da vida podem até ser os mesmos, mas a origem deles nem sempre são as mesmas. Diga. Tem alguma diferença na Bíblia, ou sei lá, de doença e enfermidade? Não necessariamente, são palavras sinônimas. Quem mais? Alguém tinha levantado a mão aqui para você? Não? Ninguém? Muito bem, então vamos lá. Agora o próximo. Como lidar? Edson, tem diferença entre doença e enfermidade? Não tem. Pronto. Como lidar com os males da vida? Quando eu estiver diante de uma crise, de um problema, como é que eu faço? Primeiro, procure identificar a causa do problema. O que é que está levando este problema a existir? Irmãos, nós temos muita pressa em dar respostas. Eu confesso para vocês que logo que eu iniciei o meu ministério, eu me senti assim na obrigação de saber dizer às pessoas o que elas perguntavam para mim. Eu achava assim que se alguém vem a mim e pergunta alguma coisa, eu obrigatoriamente tenho que saber responder na hora. Mas aí a gente
gente vai observando, vai aprendendo e vai descobrindo que não é bem assim que funciona, né? A coisa não é assim. Por exemplo, você vai ao médico para fazer uma consulta, não é porque o sujeito é médico que ele é obrigado a olhar para você e imediatamente saber com precisão o que você tem. Não. Você vai lá no médico, conta para ele o problema, ele tem uma ideia do que está acontecendo, mas ele não pode fechar o diagnóstico. O que ele pede para você fazer? Exames. Exame de sangue, raio-x, ultrassom, tomografia, e não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Aí você vai, faz os exames, volta lá com um monte de papel, ele olha, baseado agora nos exames que você fez, pode ser que ele consiga fechar o diagnóstico. E eu disse pode ser, porque às vezes nem isso é suficiente. Ora, se o médico não é obrigado a saber o que eu tenho na primeira vez que eu entro lá no consultório dele, por que eu, pastor, sou obrigado a olhar para a tua cara e saber o que você tem? Ah, pastor, porque você é um homem de Deus, você tem que ter revelação. E se Deus não revelar? Ah, é porque você está com algum problema com Deus. É muito fácil, né? Mas um dia, só um instantinho, um dia chegou uma mulher lá diante do profeta Eliseu, chorando, desesperada, e ele disse: ó, pergunta para essa mulher o que está acontecendo, porque Deus não me revelou nada sobre o mal dela. Lembram-se dessa história? Deus não revela tudo não, irmã Roseli. Desculpa, não entendi. Pois é, quando a enfermidade é hereditária, aí o problema está onde? Está na genética. Às vezes, irmãos, nós herdamos dos nossos antepassados coisas que nós não gostaríamos de herdar. Tudo bem, eu, por exemplo, eu só herdei a beleza dos meus antepassados, né? Mas o Márcio, por exemplo, já herdou a calvície, né? Bem, irmã, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos estar sujeitos a estas coisas. Não tem nada de espiritual o fato de que você herdou de alguém. Vocês estão me filmando aqui ou não? Porque pelo que eu estou vendo aqui, eu não saio aqui, né? Deixa eu ficar para trás aqui. Nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos estar sujeitos a herdarmos tudo que está nos outros, porque tudo que está no teu pai, tudo que está na tua mãe, é o que vai estar em você também, de bom ou de ruim, geneticamente falando. Às vezes pula uma geração e na outra vai aparecer o problema, mas isso é simplesmente uma questão de genética. Fala. Falando em é isso aí. Existe a questão espiritual ou não? Tá, já vamos chegar lá. Guarda aí. Entendeu, irmão Roseli? Então, assim, não necessariamente existe alguma questão, alguma conotação espiritual no fato de que nós herdamos. Por exemplo, se você tem pais diabéticos, a chance de você ser diabética também é altíssima. Mas é só uma questão de saúde. Mas tem porquê na família conversa, você fala, não? Sim. Todos os filhos têm um filho que tem um problema de esquizofrenia. Certo. E o avô mexia com as coisas muito mais para a cara de Deus. Pode ser espiritual? Tá, essa pergunta que a irmã está fazendo é a mesma que o Natan fez ali para mim, sobre a questão de herança espiritual, tá? Já vou deixar para responder então daqui a pouco essa pergunta, tá bom? É a mesma pergunta ali que o Natan acabou de fazer. Guarda aí que já eu respondo. Mas vamos lá. Quando você estiver diante de um problema, não tenha pressa em fazer diagnósticos. Primeiro, ouça. Segundo, analise.
Terceiro, conheça a história da pessoa. Busque, claro, discernimento em Deus, mas tome cuidado para não colocar tudo no mesmo pacote. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com os radicalismos. Existem pessoas que, para ela, tudo é diabo. Tudo. Tem gente que tudo para ele é diabo. Por exemplo, eu estava voltando um dia de 7 quebras e tinha um pessoal comigo no carro. De repente, lá no meio da estrada, o pessoal da polícia, como é que chama aquela polícia lá do Mato Grosso do Sul? É a DOF. É uma polícia, todo mundo tem medo deles. Eles estavam lá parados o carro. Assim que eles pararam o carro, eles vieram até mim, pediram meus documentos e tal, e aí foram lá atrás. A irmã que estava comigo lá no carro ficava assim: o sangue de Jesus tem poder. Jesus amarra esse demônio, Jesus amarra esse diabo. E eu fiquei lá pensando, eu digo, mas de que diabo essa irmã está falando, afinal de contas? Porque, irmãos, a polícia nos parar na beira de uma estrada, pedir os seus documentos, observar, não é o serviço deles, não é para a minha segurança. Quantos de nós aqui já não passou lá na polícia rodoviária e disse assim: esse pessoal não faz nada, a gente passa aqui todo dia e não vê nem a cara deles? Quem já fez isso, atira, levanta a mão a ele, tá vendo? Aí o policial não faz nada, você fala, não trabalha. Aí um dia ele dá o sinalzinho de você parar e você começa dentro do carro: o sangue de Jesus tem poder, que o Senhor amarra esse diabo. Eu fiquei assim, eu digo, eu não estou entendendo esse negócio. Você sabe o que é isso? É achar que tudo é diabo no mundo. Bom, resultado: o policial pegou minha carteira, olhou, pediu para eu abrir o porta-malas, olhou, tá, não tinha nada de errado. Senhor, boa viagem. Fui embora. Eu não posso dizer que é diabo só porque o policial me parou lá na beira da estrada, irmãos. Ou então eu estou andando na rua, dou um tropeção numa pedra lá e caio. O diabo colocou uma pedra no meu caminho. Tá bom. Que tal você pensar que você não prestou atenção? Que tal você pensar que de repente o seu óculos está meio fraco, você está precisando fazer uma consulta? Que tal você pensar que de repente você estava distraído? Nem tudo que acontece no mundo é espiritual, nem toda pedra no caminho foi o diabo que colocou. Você precisa da chave. Quem aqui já precisou encontrar uma chave assim rapidinho? Olha lá, o Natan nem terminei a pergunta, já levantava todo mundo a mão e não acha. Aí você começa: Jesus, amarra esses demônios que estão fazendo a minha chave desaparecer. Bom, irmão, que tal você pensar que você é um descuidado e que não guarda as coisas no lugar certo? Pedi pro São Longuinho. Pediu o quê? São Longuinho, que eu dou 3 por 1. Aí eu vou ter que expulsar esse daí. Se eu encontrar a crente da renovada falando São Longuinho, me ajuda que eu dou 3 por 1, eu vou botar você de disciplina. 60 anos de Assembleiano, eu já pedi pro São Longuinho. Pedir pro... Bom, mas também, né? Assembleia. Misericórdia. Brincadeira, irmãos. Por favor, brincadeira. Estão me filmando. É live. Pelo amor de Deus, isso. Não faz isso comigo. Ó, é brincadeira. Bom, depois vocês cortam essa parte. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque na vida da gente, nem tudo que está acontecendo, nem tudo que acontece é o diabo. Aliás, né? Coisa de crente. Vai lá no médico, faz o exame, glicemia 300, 400. O que o crente faz? Senhor, repreenda este diabo, porque o próprio nome já diz diabetes.
Em vez de você repreender o diabo, que tal você cortar o açúcar? Aliás, eu vi um vídeo engraçado essa semana aí, eu até compartilhei com alguns na internet. Uma senhora com um sal pendurado aqui do lado, pegando o óleo e cortando, e enfiando a cara no alface. Aí a mulher, alguém pergunta para ela: o que você está fazendo? Ela falou: não, o médico mandou colocar o sal do lado, cortar o óleo e enfiar a cara no alface. Ela estava fazendo literalmente tudo isso. Bem, irmãos, o problema do diabetes tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a sua saúde e com seus hábitos alimentares. Mude o seu estilo de vida, que o diabetes abaixa, que o colesterol baixa, que o triglicerídeo baixa, que as dores na perna desaparecem, um monte de problema é resolvido. Mas como eu e você somos muito espirituais, eu prefiro jogar na costa do diabo o meu problema, porque ao fazer isto, eu me eximo da responsabilidade. Bom, se é o diabo que está fazendo isso, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu vou continuar vivendo a vida que eu sempre vivi. Vou continuar comendo açúcar, vou continuar comendo macarrão, vou continuar vivendo a vida que eu vivo. Porque afinal de contas, esta enfermidade é o diabo que tem que levar embora. É dele, não é minha. Não, não é assim não. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Uma vez eu vi uma charge de um pato assim, desconsolado. E aí estava escrito embaixo assim: todo mundo diz que o fulano pagou o pato, mas até hoje eu nunca recebi nem um centavo. E o pato lá desconsolado. Bem, o ser humano, desde que habitou lá no Jardim do Éden, sempre teve a tendência de jogar a culpa do seu problema no outro. Quando Deus foi falar com Adão sobre o seu pecado, a quem ele culpou? A Eva. Senhor, é essa mulher que tu me deste. Deus disse: bom, então vamos conversar com a Eva. Eva, que foi que aconteceu? Senhor, foi a serpente. Acho que Deus pensou: bom, eu não vou nem perguntar para a serpente, porque senão ela vai arrumar e nós vamos ficar aqui. Deus já encerrou o assunto por ali. Transferência de responsabilidade. Eu prefiro achar que a culpa é do diabo do que achar que eu sou o culpado. Irmãos, às vezes o diabo é você mesmo. Você está fazendo mal para você. Você está causando mal para você. Então, quando você estiver diante de um problema, de um sofrimento, tome cuidado para você não achar que tudo é do diabo. Mas tem um outro lado. Se por um lado tem gente que acha que tudo é o diabo, por outro tem gente que acha que nada é diabo. E aí, se nada é diabo, então também ele nunca precisa se posicionar corretamente, conforme ensina a Escritura. Por exemplo, existe hoje uma linha de interpretação bíblica que diz que todos os casos de demônios que nós temos na Bíblia, na verdade, eram apenas problemas mentais, não diagnosticados, não catalogados, não identificados ainda naqueles dias. Então o sujeito tinha lá uma loucura mental qualquer. Como a ciência ainda não havia conseguido diagnosticar e catalogar, classificar as doenças, eles colocavam tudo no pacote da espiritualidade e diziam que era demônio. Que inclusive Jesus, valendo-se da questão cultural da época, também chamou de demônio o que era apenas uma doença mental qualquer. Bem, meus irmãos, parece claro para mim e para você no texto que lemos, que Jesus sabia muito bem fazer distinção entre enfermos e endemoniados. O texto não diz que trouxeram para Jesus
as pessoas e ele expulsou demônio de todo mundo. Não. O texto diz que quando trouxeram as pessoas à sua presença, os enfermos, ele curou, e os demônios ele expulsou. Logo, Jesus fazia a distinção muito clara entre o que era demônio e o que era doença. Segundo, dizem ainda estes mesmos defensores que na verdade o diabo também não existe, e que dava-se ao mal, ao problema da vida, a qualquer coisa que existisse de ruim, o nome de diabo. Mas que na verdade não existe diabo, existem problemas, que hoje eu e você sabemos dizer qual é, mas que à época não. Bem, também me parece muito claro nas Escrituras que Jesus sabia quando estava falando com pessoas e quando estava falando com demônios. Além do que, se é verdade que não existe diabo e que as alucinações, aos devaneios, as loucuras da mente as pessoas chamavam de diabo, então Jesus estava louco quando lá no Monte da Transfiguração a Bíblia diz que ele conversou com o diabo. Jesus estava tendo um amigo imaginário? Jesus estava tendo apenas uma alucinação por conta do jejum prolongado que estava fazendo? Transfiguração não. Na tentação, no Monte da Tentação. Não, na Transfiguração, não, na tentação. Bem, irmãos, creio que não é necessário ser nenhum expert para perceber com clareza a distinção que Jesus Cristo fazia das intervenções de Satanás e das questões que eram meramente humanas, que eram só patologias presentes na vida das pessoas. Então eu preciso tomar cuidado para não achar que tudo que está acontecendo é pecado, que tudo que está acontecendo é diabo, e preciso tomar cuidado para também não partir para o outro extremo e achar que nada é diabo. Irmãos, cada coisa é uma coisa e cada caso é um caso. Diga. Algumas vezes passadas foi dito que praticamente tudo tem influência espiritual, a história, os acontecimentos. Então, assim, como que diferencia o que tem influência espiritual ou tem um agir direto espiritual? Já vamos chegar lá. É que nem o versículo. Já vou chegar lá. Sim. Muitos falam assim: o ladrão veio matar, roubar, destruir. E muitos falam assim: o diabo veio entre Jesus e o diabo veio matar, vai destruir. Porque identificando o ladrão como Satanás, como o diabo. Mas a Bíblia fala o ladrão. Não se assustem, não. Mas esse ladrão de João capítulo 10, versículo 10, não se assustem. Mas esse ladrão de João 10, 10 não é o diabo. Você sabia disso? Jesus não está falando do diabo em João capítulo 10. E muitas vezes você vai, falar com uma pessoa, eu já usei essa expressão. Claro. E que depois fala assim: mas Jesus veio para dar vida. Ela faz parte da crença popular. Mas quando Jesus está falando do ladrão em João capítulo 10, leia, Jesus está falando dos falsos religiosos, dos falsos mestres, das pessoas que estavam simplesmente criando caso, problema, atrapalhando a mensagem, a evangelização, impedindo que as pessoas conhecessem a verdadeira salvação. Então Jesus diz assim: o ladrão
que não é o diabo no texto, mas que são estes falsos mestres, ele vem só para roubar, para matar e para destruir. Esse roubar, matar e destruir está relacionado ao que eles estavam fazendo contra as pessoas que queriam ouvir a verdade de Jesus. Não está falando necessariamente do diabo. Bem, quando você estiver então diante de um problema, você precisa identificar a causa. Por exemplo, quantos de vocês já ouviram falar sobre o demônio da prostituição? Demônio da mentira, da inveja, demônio do que mais? Da glutonaria. Todos nós. Eu pergunto para você, onde na Bíblia você já encontrou esse tipo de demônio? Mostra para mim. Onde na Bíblia está escrito que existe um demônio, que é o demônio da lascívia? Eles são considerados os 7 pecados. Ah, bom, aí você falou que é o quê? 7 pecados. Ah, então não são os 7 demônios, né? São os 7 pecados, né? Irmãos, não tem na Bíblia demônio de glutonaria, demônio de lascívia, demônio de prostituição, demônio disso, demônio daquilo. Não, você sabe o que tem na Bíblia? Que estas coisas são obra da carne, é consequência da queda, é pecado, não é demônio. Ah, pastor, mas você está dizendo que o demônio não está por detrás disso? Bom, o demônio está por detrás de tudo. O demônio se vale de tudo. Tudo que pode fazer você se tornar pior do que você já é, o diabo vai utilizar para potencializar. Mas você precisa entender o seguinte: o teu pecado não foi o diabo quem produziu em você. O teu pecado, quem produziu em você, foi você mesmo. Sou eu que peco. O que a Bíblia diz acerca do pecado, meus irmãos? O que é que faz com que uma pessoa peque? Vamos lá, abra a tua Bíblia na Epístola de Tiago. Pastor, Certo, diga. eu entendo que o cristão, ele é lavado dos seus pecados, ele é liberto dos pecados por aceitar Jesus Cristo. Mas a pessoa que vive no mundo, ela está sujeita a ser possuída por demônios. A atuação do demônio, por exemplo, uma macumbeira faz um trabalho lá e ele consegue, o demônio consegue fazer com que a pessoa se apaixone por outro. Mas os cristãos não. Não. A pessoa do mundo, ela está sujeita à atuação do demônio. Com certeza. Essa colocação sua é boa aí, eu vou até explorar ela mais um pouquinho. Espera lá. Vamos lá. Tiago 1, 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quem é que tenta você? Ah, e o diabo está me tentando. Tudo bem, o diabo tenta mesmo, ele é um tentador. Mas em se tratando de pecado, o texto diz que você é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois de engravidada, ela faz o quê? Então, vamos imaginar aqui uma mulher. Não vamos usar uma figura de uma mulher não, porque coitada, não vai ter nada a ver com isso aqui, né? Vamos deixar a mulher de fora. Mas vamos imaginar que um ser engravidou-se e que o filho que este ser está gerando no seu ventre é o pecado. Então, está lá o pecadinho sendo gerado.
O pecado, uma vez consumado, ou seja, agora que o pecado nasceu e que ele foi praticado, o que o texto diz que ele vai resultar na sua vida? A morte. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois de ser alimentada, depois de ser, depois que você deu atenção a ela, permitiu que ela direcionasse você vai praticar o pecado. E o pecado, uma vez praticado, te conduz à morte. Então, vejam bem, irmãos, o que é que Tiago está apontando aqui neste texto? A chamada responsabilidade moral. O que significa a responsabilidade moral? Significa que cada pessoa é sim responsável pelo que faz. Ninguém faz nada apenas porque foi influenciado, ou foi destinado, ou foi determinado que ele assim o fizesse. Por exemplo, existe uma linha de pensamento que diz que todo mundo é o que nasceu para ser. Bem, se todo mundo nasce, se todo mundo é o que ele nasceu para ser, então um estuprador, ele só é estuprador porque ele nasceu para ser um estuprador. Bem, o leão pode ser culpado de ser leão, irmãos? O que vocês acham? Não. Por que ele não pode ser culpado de ser leão? Porque ele nasceu um leão. Ótimo. Se um estuprador nasceu estuprador, ele pode ser culpado dos estupros que comete? Sim ou não? Não. Se ele nasceu para ser estuprador, ele não pode ser culpado de ser estuprador. Mas não é assim que a Bíblia diz, e nem é assim que a lei diz. Logo, ninguém é um estuprador porque nasceu assim. Ele é porque ele escolhe, ele decide, ele aceita ou ele assume para si essa condição. Logo, quando ele comete um estupro, ele é moralmente responsável diante de Deus e diante dos homens pelo que praticou. Você já viu um leão, ou um gato, ou qualquer predador sendo levado ao tribunal e sendo julgado? Você matou uma zebra, senhor leão, e isso é um crime. Você não podia ter matado uma zebra. Você já viu isso? Não. A natureza do leão, a natureza humana. Leão é leão, é a natureza dele. Mas se uma pessoa matar outra pessoa, ela vai ser condenada, porque ninguém nasceu para ser matador. Ou matar o leão. Ou matar o leão, né? Aliás, vai dar mais problema se você matar o leão, com certeza. Nós somos moralmente responsáveis pelo que fazemos. E por que é que eu sou moralmente responsável pelo que eu faço? Porque ninguém faz as coisas sem saber o que está fazendo, a não ser que fique provado pela medicina que você não tem poder sobre as suas faculdades, que aliás é o que os advogados tentam fazer muitas vezes com os seus clientes, né? Prova que ele é doido, prova que ele é doido, e aí ele não pode ser responsabilizado pelo que fez. Fora isto, se não houver um laudo que comprove que você não responde pelos seus atos, você é responsável. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer a distinção. E, segundo, nós precisamos tratar cada problema como ele deve ser tratado. Que hora é? Eu nem comecei ainda. 10 e?
Tá, bom, irmãos, então eu vou parar aqui porque esse assunto não termina com 5 minutos. Deixa eu só finalizar aqui, nós vamos voltar nesse assunto na próxima aula. Você falar? Pois não. Eu sei que é bastante polêmico, mas, por exemplo, quando a pessoa está com a casa, o Espírito Santo veio morar dentro do nosso ser. Aí o outro, ele não tem o Espírito Santo, mora automaticamente no outro ser. Então, esse outro ser que mora lá dentro pode ser responsabilizado sim pela prática. Por exemplo, uma pessoa normalzinha, comum, o senhor acha que ela vai tirar a roupa e vai lá para a esquina do banco lá? Certo. Então é umas coisas assim, muito difíceis de entender. Complexo. Aí ele é o que eu disse para você, que eu disse aqui há pouco, eu só citei. O diabo, ele se vale de todas as coisas para potencializar o mal que habita em nós. Agora, uma coisa, e este princípio inclusive se aplica também a Deus. Deus, ele potencializa em você o que você tem de bom, mas Deus não te obriga e não te possui a ponto de você fazer o que é bom só porque Ele quis. Nem Deus e nem o diabo tem a última palavra nas minhas ações. Preste atenção para isso. Nem Deus, e não é porque falta a Ele poder, não, é porque Deus não faz assim. Nem Deus e nem o diabo tem a última palavra nas suas ações. Se você quiser, o Espírito Santo de Deus te capacita e te ajuda a fazer o bem de maneira exponencial, excelente. Agora, se você não quiser, nem Deus te obriga a ser bom. Por outro lado, o diabo, que não vai nunca, claro, produzir em nós coisa boa, ele sempre vai trabalhar para que o mal que está dentro de você seja potencializado, para que o mal que está dentro de você vá até as últimas consequências. Porém, o diabo não tem o poder, a não ser nos casos de possessão demoníaca, que é um outro caso, que nós vamos ainda estudar isso aqui. A não ser, num caso de possessão, ninguém faz nada de mal, se ele também não decidir que assim o fará. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, trata esse assunto de forma bastante clara. Paulo escreveu e disse assim: irmãos, dentro de vocês existe uma guerra constante entre o espírito e a carne, para que não façais o que quereis. E é interessante isso, porque o espírito se opõe contra a carne para que eu não faça o que eu quero. Quando o espírito se opõe contra a carne para eu não fazer o que eu quero, o que é que eu estou querendo? Se é o espírito que está se opondo para eu não fazer o que eu quero, o que é que eu estou querendo neste caso? Fazer o que é errado, né? Mas por outro lado, a Bíblia diz que a carne também se opõe para que eu não faça o que eu quero. E neste caso, o que é que eu estou querendo? Se é a carne que se opõe para eu não fazer o que eu quero, o que é que eu estou querendo? Fazer o que é certo. Então dentro de você existem duas naturezas. Uma que quer que você faça a coisa errada, e existe uma outra que quer que você faça o que é certo. Todas as vezes que você quer fazer o que é errado, a carne diz: vai lá, Gilson, faz mesmo, Gilson, vamos lá, Gilson. Aí o espírito se levanta e diz: Gilson, não faz não, Gilson, não faça porque está errado.
Mas aí amanhã o Gilson levanta querendo fazer o que é certo. Aí é uma vez do Espírito dizer: Gilson, é isso mesmo, vai lá, Gilson, faz isso porque está certo. A carne diz: não, Gilson, faz isso não, olha a vergonha que você vai passar, humilhação. Então a Bíblia diz que existe dentro de nós esta briga constante. Pastor, como é que a gente resolve esse problema? Paulo explica. Ele diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência na Bíblia é uma palavra grega, e a palavra grega é eptumia. Essa palavra significa desejo desenfreado, desejo ardente. É aquela vontade avassaladora. Então, às vezes, irmãos, existe dentro de nós uma vontade doida de fazer o que é errado. Se eu estiver andando em espírito, eu não vou cumprir esta vontade de fazer o que é errado. Às vezes eu estou querendo fazer muito o que é certo. Se eu estiver andando em espírito, eu vou fazer. Se eu não estiver andando, eu não vou fazer. Aí o apóstolo Paulo, eu vou terminar aqui. Aí o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele disse: mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Ele diz: eu estou numa luta entre fazer e não fazer. E Paulo vai trabalhando esse texto até que ele chega lá no último versículo, e ele dá um grito e diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas há uma boa notícia para você, e a boa notícia vem logo em seguida no capítulo 8, verso 1. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Embora você esteja numa guerra, você está salvo em Cristo Jesus. Então, preste atenção, irmãos. Se você quiser, e este se você quiser não é sozinho, mas é com o auxílio do Espírito Santo de Deus, você não vai cumprir o mal que está te assanhando. Agora, se você não quiser, então você vai cumprir o mal que está dentro de você. Porque quando você foi perdoado, há uma diferença na Bíblia entre pecados e pecado. No dia em que você entregou a sua vida a Jesus, você foi perdoado de todos os teus pecados. Então vamos usar aqui uma ilustração bem simples. Você era uma árvore cheia de frutos, todos eles pecados. No dia da sua conversão, Jesus deu uma chacoalhada tão grande nessa árvore que todos os frutos caíram. Você não tem mais nenhum pecado. Mas os pecados que foram tirados de você não mudaram a natureza que é pecaminosa. Eu dei uma chacoalhada no pé de manga, não sobrou nenhuma manga no pé, mas o pé de manga continua sendo pé de manga. Se eu não cuidar, o que ele vai produzir amanhã? Manga. Agora começa um processo chamado santificação. O que Deus vai fazer neste processo? Deus vai trabalhar agora para que este pé de manga se transforme num outro pé. Deus começa o processo da transformação. E aí onde entra o que Paulo disse: eu e você éramos zambujeiro bravo, ou uma árvore má. E agora Deus nos enxertou na boa oliveira, para que agora a natureza boa de Cristo comece a ser transferida para mim, de tal maneira que pouco a pouco eu vou me despojando do velho homem e vou adquirindo a nova natureza em Cristo Jesus. Até que um dia, meu irmão, você vai descobrir que agora não existe em você mais nada da velha natureza. Você agora é de fato um novo ser em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, meu irmão, de vez em quando o pé de manga quer ressuscitar dentro de você. Aí o que eu faço, pastor? Quando o pé de manga quer ressuscitar dentro de mim, você corre para os pés de Jesus e diz: Espírito Santo, me fortalece, me ajuda, me segura, me amarra aqui, Jesus, me dá graça.
E assim você vai vencendo o pecado e vai glorificando o nome de Jesus.